Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. E esse é um vídeo que a gente vai falar um pouco mais para você que tem um imóvel. Receita Federal permite atualização do valor de bens imóveis a valor de mercado. Vou trazer todos os detalhes aqui sobre essa instrução normativa que vai impactar diretamente você que tem um imóvel. Fica até o final do vídeo que a gente vai fazer alguns cálculos aqui, a gente vai entender até que ponto, né, vale a pena você ter aqui a atualização do teu imóvel a valor de mercado. Mas antes, se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreva no nosso canal aí, curta e compartilha que a gente vai estar gravando e trazendo mais conteúdo aí como esse. Bom, pessoal, essa instrução normativa que traz então essa alteração, né, daqui para frente, então você poderá sim optar pela atualização do valor do teu imóvel a valor de mercado, foi publicado aqui no dia 24 agora de setembro na página da Receita Federal. Eu vou deixar o endereço dessa página na descrição do vídeo, basta você clicar e você vai ser direcionado aqui onde que eu estou fazendo o acesso. E aqui ele traz mais detalhes. A Receita Federal permite a atualização do valor de bens e imóveis a valor de mercado. Contribuintes têm até dia 16 de dezembro de 2024 para a adesão, né, com alíquotas reduzidas. Porém, vamos entender, né, até que ponto se torna vantajoso você optar aqui pela atualização, né, do teu imóvel a valor de mercado. Conforme mencionei, né, foi publicado aqui no dia 24 agora de setembro de 2024. A Receita Federal do Brasil publicou a Instrução Normativa 2222 de 20 de setembro de 2024, que regulamenta a atualização do valor de bens e imóveis a valor de mercado para pessoa física e pessoas jurídicas. Os contribuintes têm até o dia 16 de dezembro de 2024 para optar pela atualização e pagar o imposto sobre a diferença entre o custo de aquisição e o valor de mercado do imóvel, com alíquotas reduzidas. Os interessados deverão apresentar, né, a declaração pela opção pela atualização de bens e imóveis, disponível a partir do dia 24 de setembro de 2024 no Centro Virtual de Atendimento ECAC, no site da Receita Federal. Pessoas físicas que optaram pela atualização do valor dos imóveis declarado na declaração de ajuste anual pagarão uma alíquota definitiva de 4% de imposto de renda sobre a diferença. As alíquotas sem redução variam de 15% a 22,5%. Porém, aqui é um ponto bem importante, né? Você ter a atenção e entender esse cálculo. 4% você vai pagar de imposto de renda a partir do momento que você optou, então, pela atualização, né, do teu imóvel a valor de mercado. Vamos entender mais para frente aqui, vou fazer um cálculo, né, para a gente entender aqui, bem detalhado aqui, esses percentuais aqui. Já para pessoas jurídicas, a atualização dos imóveis constantes no ativo não circulante de seus balanços será tributado com 6% de imposto de renda pessoa jurídica e 4% de contribuição social sobre a diferença. As alíquotas sem redução somam 34%, a depender, né, do regime de tributação dessa empresa. Caso o imóvel atualizado seja alienado antes decorridos de 15 anos, o cálculo do ganho de capital será ajustado proporcionalmente ao tempo decorrido desde a atualização. O percentual começa em 0%, para alienação ocorridos é até 36 meses e aumenta, né, gradualmente até 100%, né, se tratando então de imóveis com 180 meses. Também poderão ser atualizados, né, imóveis no Brasil e no exterior, inclusive aqueles já declarados pela declaração de opção pela atualização de bens e direitos, né, no exterior. Traz todos os detalhes aqui, ele traz um campo de atenção, né? No caso de alienação ou baixa de imóveis antes decorrido de 15 anos, contados da data da opção, né, pela atualização então a valor de mercado, o ganho de capital deverá ser apurado mediante a aplicação da seguinte fórmula. Ele traz aqui a fórmula, né, que você deve sim aplicar para você chegar então ali na base de cálculo para fins do imposto de renda sobre o ganho de capital sobre essa venda do imóvel. Traz aqui todos os detalhes. Essa fórmula aqui é a mesma que traz aqui na lei, né? No artigo 8º aqui, que trata então sobre o imposto de renda sobre ganho de capital, se tratando de pessoa física. Então ele traz aqui no artigo 8º, né, da lei 14.973, artigo 8º. No caso de alienação ou baixa de imóveis sujeita à atualização que trata o artigo 6º e 7º antes de corrido de 15 anos, após a atualização,
o valor do ganho de capital deverá ser calculado considerando a seguinte fórmula. Então, é a mesma fórmula que ele menciona ali na página de notícias da Receita Federal. O percentual, né, proporcional ao tempo decorrido da atualização até a venda, conforme o parágrafo único deste artigo. Então, ele traz todos os percentuais, né? Se você comprou esse imóvel e manteve esse imóvel, né, na tua posse até 36 meses, então você teria 0% de benefício, né, optando por essa atualização, né, do imóvel a valor de mercado. E conforme o tempo vai passando, né, você vai tendo aqui a alíquota aplicada na base de cálculo, então, para fins de imposto de renda. Vou fazer aqui um cálculo rápido e simples aqui para vocês entenderem um pouco melhor, né, como que funciona, então, a sistemática aqui para você chegar no valor do imposto de renda, caso, né, você venha optar, então, pela atualização a valor de mercado do teu imóvel. Trazendo um exemplo aqui para vocês, aonde o contribuinte, então, ele optou pela atualização desse imóvel a valor de mercado. No momento que ele optar pela atualização desse imóvel a valor de mercado, ele já é obrigado a fazer o pagamento, então, de 4% sobre o ganho de capital. Nesse caso, desse nosso exemplo aqui, aonde o custo de aquisição desse imóvel foi de R$ 500.000, total da venda aqui R$ 1 milhão, caracteriza aqui um ganho de capital de R$ 500.000. De acordo, então, com a tabela, né, das alíquotas ali que a gente acabou de ver, tempo de corrido entre a venda e a atualização de até 36 meses, né, ele teria, então, 0% de desconto sobre a base de cálculo para fins do imposto de renda. Nesse caso, né, total a pagar do imposto de renda, R$ 75.000, de acordo, então, com a tabela do imposto de renda vigente, você deve pegar os R$ 500.000 e aplicar 15%, né, que é a alíquota inicial sobre o ganho de capital. Nesse caso, chegamos nos R$ 75.000. Porém, você deve considerar que ele já pagou 4% aqui no momento que ele optou, então, pela atualização desse valor desse imóvel, né, a valor de mercado. Então, ele já pagou 4% mais os R$ 75.000, vai totalizar então o total do imposto de renda de R$ 95.000. Por outro lado, se ele mantiver, né, manteve então o imóvel pelo custo de aquisição, o custo, no nosso exemplo aqui, de R$ 500.000, total da venda de R$ 1 milhão, ganho de capital de R$ 500.000, total do imposto de renda a pagar R$ 75.000, aplicando 15%, né, de acordo com a tabela do imposto de renda vigente sobre o ganho de capital. Pode verificar que se tornou muito mais vantajoso, né, você manter o teu imóvel informando o valor pelo custo de aquisição do que você optar, né, pela atualização a valor de mercado. Vamos trazer outro exemplo para vocês aqui, aonde esse imóvel, então, manteve, né, por mais tempo, até 48 meses. Nosso mesmo exemplo, né, então, no momento que ele optou pela atualização a valor de mercado, deve ser feito o pagamento de 4% sobre essa valorização. No nosso exemplo, onde o custo de aquisição foi de R$ 500.000, o valor da venda de R$ 1 milhão, total do ganho de capital, R$ 500.000, tempo de corrido entre a venda e a atualização até 48 meses, desconto, né, de acordo ali com a normativa, 8% na base de cálculo do imposto de renda. Totalizando aqui, então, R$ 460.000 de base, né, para fins do imposto de renda. Chegando na base do imposto de renda, a gente vai aplicar 15% de acordo com a tabela vigente do imposto de renda, total, né, a ser recolhido, a ser pago, né, por esse contribuinte, R$ 69.000. Considerando que ele já fez o pagamento de 4%, ele vai chegar aqui num total do imposto de renda de R$ 89.000, considerando o 15% sobre a base reduzida do imposto de renda e mais o 4% que ele pagou no momento que ele optou, então, pela atualização desse imóvel a valor de mercado. Chegamos no R$ 89.000. Por outro lado, se ele mantivesse esse imóvel pelo custo de aquisição, né, vamos continuar com o mesmo exemplo aqui de R$ 500.000 de custo de aquisição, valor da venda de R$ 1 milhão, total do ganho de capital de R$ 500.000, aplicando o 15% sobre o ganho de capital, total a ser pago, né, R$ 75.000. Com isso, vocês podem
concluir que nem sempre vai ser vantajoso você optar então pela atualização a valor de mercado do teu imóvel. Por isso você deve ficar atento, né? Ter o cuidado então aqui, entender um pouco mais esse cálculo, né? Para você não perder dinheiro. Acredito que você já entendeu aqui a sistemática desse cálculo. Você deve obedecer, né? Seguir então a tabela aqui de acordo que foi divulgado pela Receita Federal de acordo com essa normativa. Acessando aqui a página de serviços e informações do gov.br, ele traz mais detalhes, né, sobre a atualização então de bens e imóveis. Ele traz, né, o que é, né, traz bem detalhado aqui para você estar lendo, né, a pessoa física pode optar então pela atualização do valor de bens e imóveis, informando na sua declaração de imposto de renda para o valor de mercado. Você pode pagar o imposto de renda de 4% sobre a diferença entre o valor de mercado e o valor pago na compra desses imóveis. Traz aqui questão da pessoa jurídica, traz todos os detalhes que a gente já viu anteriormente. A mudança deve ser feita para o valor de mercado do imóvel na data da opção pela atualização. O objetivo dessa opção é incentivar, né, os contribuintes a pagar os tributos antecipadamente e com alíquotas mais baixas. Traz todos os detalhes aqui. Traz também aqui quem pode utilizar esse serviço, as etapas então para a realização desse serviço, e traz aqui outras informações também relacionado a esse assunto. Vale destacar aqui, né, as etapas para a realização então desse serviço. Ele traz aqui com relação, né, qual é o código da Receita Federal que deve ser recolhido então esse imposto de renda. Informe os seguintes dados para gerar o boleto para o pagamento do DARF. Ele traz o código da Receita Federal, né, para pessoa física, pessoa jurídica, e aqui também relacionada à contribuição social da pessoa jurídica. Eu vou deixar o endereço dessa página também na descrição do vídeo para você fazer o acesso, né, e ler aqui com mais tempo, mais calma aqui, entendendo um pouco mais sobre esse assunto. Então era isso que eu queria trazer para vocês hoje, pessoal, um pouco mais de entendimento aqui sobre essa publicação dessa normativa que traz alterações aqui com relação a imóveis. Se você tem um imóvel, né, é muito importante você entender esse cálculo, estar atento, né, para você não ter prejuízos financeiros lá na frente. Na minha opinião, essa é mais uma tentativa, né, por parte da Receita Federal e do governo federal de antecipar essa arrecadação do que trazer benefícios para você, contribuinte. Espero realmente que eu tenha te ajudado de alguma forma. Lembrando, se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreva no nosso canal aí, curta e compartilha que a gente vai estar trazendo mais conteúdo aí para vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.